agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é o amor da vida, o nosso Senhor, o nosso mantenedor, e porque o Senhor, na sua graça infinita, nos trouxe até aqui, para que possamos entender, aproveitar, conhecer um pouco mais da tua palavra, para que bênçãos que nem podemos imaginar caem sobre nós hoje e sobre os nossos familiares, aquelas pessoas por quem temos orado. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui. Venha, Senhor, estar conosco, abre o nosso entendimento, dá-nos um coração solícito, um coração quebrantado, que possa receber essa mensagem, que ela venha a transformar a nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos desde já, pedindo, Senhor, perdão por aquilo que fizemos de mal a alguém ou a ti, e que o Senhor possa agora, nesse momento, nos dar sabedoria para compreendermos a tua palavra. Nós te pedimos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Alô, som. Opa, agora tá melhor, né? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Assustados aí com o vento, com a trovoada? Eu confesso que ontem eu pensei que não ia chegar. Hoje eu pensei assim, eu não vou conseguir chegar antes da chuva. Mas eu cheguei antes da chuva, né? E tá um vento aí fora, né? Mas graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor. A semana de fidelidade, ela tem o objetivo de despertar algumas informações importantes a respeito da fidelidade a Deus. Tem pessoas que têm dúvida como que deve dizimar, como que deve ofertar. Ontem eu entreguei um folder para vocês, hoje eu vou entregar um outro, que tem informações a respeito desse assunto. E o assunto que eu quero que vocês recebam é esse aqui, ó. Saiba como você deve dizimar, como que você deve devolver o seu dízimo a Deus. E aqui tem várias informações que eu acredito que são muito úteis. Você me ajuda? Distribui aí um para cada um, vai. Um para cada um, não tem problema nenhum. Eu gostaria de, nesse momento, esse folder aí você vai ler em casa, tá certo? Esse folder você vai ler em casa. Agora, o que você vai... Eu gostaria que esse playback da música, solta o playback aí, só o playback da música que ela cantou, bem baixinho aí. Eu vou fazer uma coisinha com vocês agora. Me ajuda outra vez. Acabou? E amanhã eu trago mais. Eu gostaria que você agora me ajudasse. Entrega uma para cada um dessa folha. Pode entregar, uma para cada um. Entrega do lado de cá. Isso. Ó. Me ajuda, vai. Você recebe isso aí? Eu gostaria que pessoalmente, você, em oração, lesse isso aí, quando tem a música de fundo, que você lesse, na sua vida aí, você olhasse esses conselhos que são conselhos inspirados a respeito de histórias da Bíblia, personagens da Bíblia. Eu gostaria que você fizesse essa leitura. Pode ler essa. Ok. Pode ler a sua folha, meditando silenciosamente. E assim que você terminar, faz uma oração a Deus e eu vou fazer a meditação da palavra de Deus com você. Já vem.
Amém? Já deu para ler? Deu, né? Vamos. Essa folha você pode guardar com você? Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, é muito bom estar aqui na tua casa. É bom ter um lugar onde a gente pode se reunir, como família, como filhos teus. E obrigado por cada pessoa que veio aqui nesta noite. O Senhor conhece a vida de cada um, sabe das lutas, sabe da batalha que cada um enfrenta lá dentro da sua casa, na sua vida diária, no seu trabalho, na sua família. Estamos vivendo num mundo de tantas enfermidades, tantas doenças. Talvez tenha alguém aqui com alguma enfermidade, ou lá dentro da sua casa tem alguém doente, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Eu quero colocar todos os assuntos aqui, ó Deus, diante do Senhor. E quero pedir tua bênção, quero pedir a tua direção. Quero pedir que o Senhor possa derramar uma bênção especial para cada pessoa que veio aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor também possa visitá-los com o teu cuidado, com a tua proteção. Aceita, Senhor, a nossa oração. E agora, quando vamos abrir a tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração através daquilo que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém. Pega aí a Bíblia, ok? Pega a sua Bíblia. Quem não tem uma Bíblia, nós vamos conseguir uma aqui emprestada, né? E não é qualquer Bíblia emprestada, não. É uma Bíblia bonita, viu? Tem lugar que eu vou aí que empresta aquela Bíblia mais simplesinha, mas essa aqui é uma Bíblia bonita. É uma Bíblia chique. Ok. Abra a sua Bíblia agora. Abra a Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos 16. Todo mundo conseguiu achar aí? Essa era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A Bíblia fala de algumas viagens que o apóstolo Paulo fez. E ele passou em alguns lugares. O apóstolo Paulo, ele entregou a vida, né, pela pregação do Evangelho. Foi algo muito marcante a vida do apóstolo Paulo. E nessa região, ele estava aí na região de Filipos. Lembram daquela mulher que trabalhava com tecido? Lembram o nome dela? Está aí o verso 11. Lídia. Verso 11 diz assim, ó: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos na direção de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, e aqui o local que era ali na cidade, na região da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Olha o que aconteceu aí. No sábado, no verso 13, veja aí, verso 13, capítulo 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Verso 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgaste que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só, o apóstolo Paulo, naquela viagem missionária dele, ele então tem contato com essa mulher, e ela aceita o evangelho, e ela é batizada. Mas não só ela, quem mais? A sua família. A sua família. E quando o apóstolo Paulo está saindo desse momento, desse lugar de oração, desse ambiente em que o nome de Deus era adorado, exaltado, ele estava pregando o evangelho, ele estava fazendo a vontade de Deus. Olha o que acontece, veja, versículo 16, veja aí, acompanha na sua Bíblia. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, o que ela fazia? Dava lucro aos seus senhores. Verso 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. 18: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. E o que Paulo fez? O que o apóstolo Paulo fez? Ele exorcizou a menina. Ou seja, ele mandou o demônio que estava nela embora. Mas preste atenção, o que essa moça fazia? Ela adivinhava, e quando ela adivinhava, ela dava lucro para quem? O cara estava explorando. Algumas pessoas que se aproveitavam dessa situação para ganhar dinheiro. Eu morei 9 anos em Curitiba. E quando eu estava em Curitiba, eu contava umas histórias ali do Largo da Carioca. Porque lá eles não conhecem o Largo da Carioca. Vocês aqui conhecem, né? Quem aqui não conhece o Largo da Carioca, levanta a mão. A senhora não conhece, né? O Largo da Carioca é ali no centro, perto da Cinelândia ali. Eu trabalhei ali um tempo. Eu fiquei ali na Assembleia, na rua da Assembleia 100, no prédio do Citibank. Trabalhei ali um tempo. Será que existe ainda? Acho que eu não era nascido nessa época. Será? Já existe ainda? Olha só. E ali no Largo do Carioca, eu via de tudo, viu, gente? Vocês também já viram isso? Ali tinha uns camaradas que pegavam a bola, né? E ficava fazendo com a bola assim, baixadinha, e pulava de um lado para o outro, bola na cabeça, deitava. Então, mas eu percebia que tinha um tipo de pessoas que ficavam ali com um bonequinho na mão, e o bonequinho subia, o bonequinho descia, e aí dizia assim: pega aí a carteira da identidade que eu vou dizer o número. Rapaz, eu não sei, acho que é uma coisa do diabo mesmo, porque eles falavam o número da carteira do pessoal. Ficava olhando assim, será que tem algum segredo aqui nesse negócio? Vocês sabem, tem segredo isso aí? Ou é uma coisa meio espírita mesmo que eles fazem ali? Eu confesso para vocês que até hoje eu não sei como é que eles fazem o negócio. Mas eles pegam aí e diz o número da identidade, e diz o número e tal. Eu fiquei pensando aqui, quando eu li essa história, eu pensei o seguinte: essa menina, ela adivinhava. E porque adivinhava, ela dava lucro para algumas pessoas. Ela dava lucro. Eu imagino que ela fazia um tipo de adivinhação assim, uma coisa meio estranha. É o que eu penso. Só que o apóstolo Paulo, quando saiu lá do lugar da pregação, encontrou com essa moça e ela começou a falar umas coisas para o apóstolo Paulo. O que ela falava? Veja aí. Veja na Bíblia. O que ela falava? Verso 17, olha aí. Capítulo 17.
16, verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são o quê? Servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto para vocês, ela falava uma mentira ou falava uma verdade? Espera aí, falava uma verdade. Mas se ela falava uma verdade, o que ela estava fazendo de errado? Se ela falava uma verdade, o que fazia de errado? Por que o apóstolo Paulo exorcizou, tirou os demônios dela? Por quê? Não era ela que falava, mas falava uma verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção, olha só, o que eu estou querendo dizer? Nem tudo que se fala de verdade, gente, vem de Deus. Mas por que o senhor está dizendo? Gente, tem gente que diz assim, ó, verdade tem que ser dita, doa quem doer. E tem gente que sai dizendo a verdade aí, vai machucando os outros, e vai ferindo, e vai, sabe, ofendendo, e diz assim, estou dizendo a verdade. Irmãos, até a verdade, você tem que saber como diz. Nem tudo que reluz é ouro. Quando você fala as coisas, mesmo que seja verdade, tem um jeito para você falar a verdade. Tem uma forma, né? Tem uma forma de você colocar a verdade. E o que ela fazia aqui? Ela atrapalhava o trabalho da pregação do Evangelho. O diabo estava falando uma verdade, mas estava atrapalhando aquilo que estava acontecendo. E chegou o momento que o apóstolo Paulo não tolerou aquilo. E ele, em nome de Jesus, disse: sai daqui, demônio. E o demônio saiu. Só que o demônio saiu. Foi uma coisa boa ou ruim? Hein? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. O demônio ter saído da menina possessa foi uma coisa boa ou ruim? Gente, aqueles homens perderam o ganho deles. E eles se sentiram ofendidos. Eles se sentiram, de certa forma, prejudicados. Para a menina foi bom porque ela foi liberta do diabo, do demônio. Agora, para eles, foi uma coisa ruim. E qual foi a consequência disso, gente? Qual foi a consequência da libertação dessa menina para o apóstolo Paulo? O que foi? Vamos lá. Veja aí, veja na sua Bíblia. Versículo 19, acompanha aí, capítulo 16, verso 19. Vendo os seus senhores. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Quem pode? Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, fizeram o que com eles? Os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Verso 20. Levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores fizeram o que com eles? Rasgando-lhes as vestes, mandaram fazer o que com eles? Açoitá-los com varas. Verso 23, veja aí na sua Bíblia. E depois de lhes darem muitos o que? Açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Veja o verso 24. Este, o carcereiro, né, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e fez o que com os pés deles? Olha, dá uma olhadinha aqui para mim agora, porque agora eu vou chegar no ponto central da mensagem. Eu pergunto para vocês, o apóstolo Paulo estava fazendo que tipo de trabalho? Trabalho missionário.
Estava fazendo o trabalho de Deus, sim ou não? Uma pessoa que faz o trabalho de Deus merece o quê? Ser feliz. Se assustar, né? Isso é para ver se você está batendo. Uma pessoa que faz o trabalho de Deus merece o quê, irmão? Bênção? Coisa boa? Coisa boa. Valorização? Reconhecimento? Aplauso? Uma pessoa que faz o trabalho de Deus merece honra? Respeito. Agora eu quero que você veja o seguinte: o apóstolo Paulo estava fazendo o trabalho de quem? De Deus. E quando os homens perceberam que estavam tendo prejuízo, levaram o caso dele para as autoridades. E agora fizeram o que com o apóstolo Paulo? Prenderam. Primeiro, açoitaram ele. Bateram. Vocês sabem como que eram os açoites naqueles dias? Vocês já leram sobre isso? Como que eram os açoites? O que tinha na ponta do chicote? Uma bola de... Vergonhas. O ferro, quando batia, quando puxava, trazia carne na hora que puxava. O apóstolo Paulo, a Bíblia, ele mesmo fala que algumas vezes levou quarentenas de chicotadas. E a palavra de Deus aqui diz o seguinte: que o apóstolo Paulo apanhou o açoite, foi levado para a prisão. E quando vocês olham aqui o verso 24, o que diz aí no verso 24? Além dele ter apanhado, além de ter levado preso, o que fizeram com ele? Fizeram o que com ele lá na prisão? Amarraram os pés dele no tronco, no cárcere interno. Eu pergunto para vocês: o apóstolo Paulo merecia isso do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino? Deixa eu dar uma paradinha aqui e voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Lá no livro, não precisa nem abrir, se quiser abrir, pode abrir. Mas lá no capítulo 39 de Gênesis conta a história de quem? José. Vocês lembram que José, ele foi assediado pela esposa de Potifar, colocou os olhares nele, José era bonito, e agora ela disse para José: deita-te comigo. E ela assediou declaradamente José. E José chegou a dizer assim: como pecaria eu contra o meu Deus? Vocês sabem qual foi a sentença de José por ser fiel a Deus? 2 anos na prisão. Depois disso aí, 2 anos na prisão. José poderia olhar para Deus e dizer assim: meu Deus, eu estou sendo fiel, e o Senhor me manda para a prisão porque eu estou sendo fiel. O apóstolo Paulo, ele exorciza o demônio de uma jovem, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, na luta, passando dificuldade nas viagens, e agora prega o evangelho, e por fazer a vontade de Deus, apanha, vai para a prisão, colocam ele lá numa prisão interior, e amarram o pé dele no tronco, e a perna sangra, e está ali machucado. O que o apóstolo Paulo poderia fazer nesse contexto? Ele poderia olhar para Deus e dizer: oh meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou pregando o teu evangelho, eu estou procurando fazer o teu querer, e olha o que o Senhor me dá de presente. Eu estou aqui falando com você nessa noite na igreja de Madureira. Talvez você olhe para a sua vida e em alguns momentos você se pergunte: meu Deus, por que eu tenho que passar por algumas coisas que eu estou passando? Por que eu tenho que passar por essa situação lá dentro da minha casa, lá com o meu marido? Por que eu tenho que passar essa dificuldade lá com a enfermidade da minha mãe, do meu pai, do meu primo, do meu parente?
Por que eu tenho que ter tanta dificuldade para conseguir um emprego, para conseguir uma facilidade aí para os meus estudos? Por que meus filhos têm que passar por essa ou por aquela situação? Por quê? Eu gostaria que você prestasse atenção nesse relato da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele estava passando um momento de prova, dura prova. Mas ele estava fazendo a vontade de Deus. E se ele fazia a vontade de Deus, numa perspectiva normal, alguém poderia dizer, mas ele merecia algo melhor. Mas ele vai para a prisão, ele apanha, ele sofre, as costas sangrando. E agora parece que nesse momento ele vai blasfemar contra Deus. E aqui eu me concentro com você no verso lindo, que tem aqui 3 lições especiais para a nossa vida. Verso 25, olha aí. 16, 25, Atos. Vamos ler juntos o verso. 1, 2, 3 e já. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam, gritavam, resmungavam, churumingavam, criticavam. É isso que aparece aí? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Olha para esse verso, meu irmão. Você que veio aqui nessa noite, olha para esse verso. Por volta da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam. Presta atenção aqui. Oravam e cantavam. As costas sangrando, os pés amarrados no tronco. Eles tinham motivos para olhar para o céu e dizer, querido Deus, nós estamos pregando o Evangelho, fazendo a tua vontade, libertamos a moça dos espíritos maus, fizemos o que o Senhor manda que a gente faça. E olha, o que o Senhor nos dá de presente? Ao invés de abrir a boca para reclamar, para questionar, para churumingar, para ficar se lastimando da vida e dizendo, o Senhor me abandonou, ao invés de fazer isso, o que fazem? Eles abrem a boca e começam a quê? Cantar, louvar a Deus. É fácil isso, irmãos? É fácil cantar, é fácil louvar quando dói, quando tem alguém doente dentro de casa, quando tem alguém machucado, ou quando você está machucado, ou quando você está decepcionada ou decepcionado. É fácil orar e cantar? Não diga que é. Semana passada eu liguei para uma jovem lá em Curitiba, que trabalhamos juntos. Ela era jornalista da associação, a Francis. Ela adquiriu uma tuberculose e ela já era magrinha, perdeu mais uns 8 quilos. E eu falava com ela ao telefone. A minha esposa está aqui, é muito amiga dela e também ligou para ela logo depois. E ela dizia para mim assim, pastor, ora por mim, pastor, porque eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem orar. Você já chegou a algum ponto da tua vida que você não conseguia orar a Deus? Porque a dor era muito grande, porque o machucado era muito forte, a decepção era muito dolorida, machucava muito. Eu queria que você olhasse para o apóstolo Paulo aqui, porque ele tinha motivos para questionar a Deus. Tinha ou não tinha, irmãos? Por favor, racionalmente, ele tinha motivos ou não tinha para questionar a Deus? Sim ou não? Tinha, irmãos, tinha. Por muito menos nós já estamos reclamando da vida, por muito menos. Nós temos tanta coisa para agradecer, mas a gente consegue focar no detalhe que não está bem. E aí a gente reclama, e a gente murmura, e a gente vai para o canto ficar chorando. Eu fico olhando aqui o apóstolo Paulo,
Silas, eles tinham motivos para dizer a Deus: Senhor, por quê? Por que isso comigo? Mas ao invés de ficarem reclamando, eles olham, não sei, pelo olhar da fé, eles conseguem olhar além, eles conseguem ver lá na frente, e ao invés de ficar reclamando, ou de ficarem reclamando, eles fazem o quê? Eles oram, eles louvam a Deus, eles cantam. Mas eles fazem algo mais, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. No mesmo verso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu quero que você veja agora a força do testemunho desses dois servos de Deus. E os demais companheiros de prisão faziam o quê? O que os companheiros de prisão escutavam Paulo e Silas fazendo? Orar e cantar. Aqui, irmãos, tem uma lição muito grande. Eu quero que você entenda qual é a lição desse detalhe aí. Os companheiros de prisão escutavam. O que escutavam? Louvores e oração. Não escutavam murmuração. Não escutavam reclamação. Não escutavam críticas. Não escutavam palavras desanimadoras, palavras pessimistas, palavras que colocam as pessoas no chão. Não. Poderiam estar reclamando, poderiam estar churumingando, poderiam estar criticando, poderiam. Mas eles fizeram uma escolha. E que escolha fizeram? Adorar a Deus, mesmo no momento da prova, mesmo no momento. Agora, e o que os companheiros de prisão viam neles? O testemunho, irmãos, o testemunho. Aí você pergunta: pastor, o que tem de fidelidade aqui nesse relato? Eu queria perguntar para você: o que teus filhos veem em você de fidelidade a Deus? O que os membros da igreja ouvem você falar sobre fidelidade a Deus, sobre ser fiel ao Senhor, sobre confiar nas promessas de Deus? Porque aqui, quando a palavra de Deus diz que os companheiros de prisão escutavam o que? Viam o testemunho desses dois servos de Deus. E eu queria perguntar para você: o que as pessoas estão vendo do seu testemunho? Quando você está passando suas lutas, suas provas, quando você está vivendo a sua vida, suas angústias, o que as pessoas estão vendo em você? O que elas veem em mim? Uma expressão de louvor? Uma expressão de adoração a Deus? E eu agora vou terminar, irmãos. Porque agora, irmãos, agora presta atenção. Presta atenção. Porque agora, quando eles oram, quando eles cantam, quando eles dão testemunho, acontece algo, irmãos. O que acontece? Verso 26. Veja. Verso 26. Veja o que a palavra de Deus diz. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Deve ter dado um relâmpago mais forte do que esse que deu aí agora. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Amém? Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, enquanto eles davam testemunho do amor de Deus, o que acontecia? O milagre. Deus agia poderosamente. Deus não conseguiu se calar vendo o testemunho daqueles dois servos que, mesmo no momento de prova, mesmo no momento de dor, mesmo no momento difícil, eles louvavam a Deus, eles adoravam ao Senhor. Eu tenho uma expectativa muito grande, irmãos. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar
Alguém aqui já ouviu falar de Júlio Barroso? Alguém aqui conhece? Vanderlei conhece? Não? Já ouviu falar de Júlio Barroso? Pai do Davi Barroso. Júlio Barroso é meu tio. Davi Barroso é meu primo. O tio Júlio Barroso, ele morreu com câncer na próstata. Gente, eu me lembro o dia que eu fui visitar o meu tio, lá no Basílio, perto de Rio Bonito. Quando eu entrei naquele quarto onde o tio estava, foi a última vez que eu o vi com vida. Ele estava com o rosto deitado, virado para a parede. E ele dizia baixinho, bem assim: Luiz, eu não posso virar para o teu lado, porque a dor é muito grande. Eu vou ficar olhando para a parede aqui, mas faz um favor, canta um hino para mim. Canta um hino. Eu tenho uma esperança, queridos, de muito em breve encontrar o meu tio Júlio Barroso. Ele morreu, mas ele morreu adorando a Deus. Ele morreu com a vida nas mãos do Senhor. Qual é a lição que nós podemos aprender nessa noite aqui, com aquilo que nós ouvimos, com base nesse livro da Palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 16? Ela está em câncer terminal no hospital do câncer lá no Ceará, e ela pedia: me ajudem, me levantem e me levem da outra enfermaria, a enfermaria da São Jesus. Ela estava cheia. A gente chegava lá e cantava hinos para as outras pessoas. Testemunhava. Amém. Irmãos, a lição que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Eu não conheço você, eu não sei bem da sua história de vida. Mas nesse grupo de pessoas aqui, com certeza tem pessoas que talvez tenham motivos, alguma dor, alguma preocupação, alguma dificuldade, alguma luta especial. Eu tenho as minhas. Ou você acha que pastor também não tem luta? Tem, irmãos? Tem sim. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 22 anos de ministério, eu mudei de casa umas 14 vezes. Meu filho tem 15 anos de idade e ele, com 15 anos, já mudou umas 8, 9 vezes. Com 15 anos de idade. Há uns 3 anos atrás, nós fomos chamados para Brasília. E eu me lembro quando eu estava no carro, eu olhei no retrovisor e o meu filho estava atrás. Ele estava chorando. E eu falei assim: filho, por que você chora? E ele falou assim para mim: pai, eu choro porque eu não tenho amigos nesse lugar. Eu só pensei assim: eu sou pastor. E como obreiro, a gente tem que ir para onde a igreja manda a gente. Mas às vezes não é fácil você administrar algumas situações. Não é fácil. Agora ele está ali no IPAI estudando, e conversando com o diretor interno a respeito da vida dele. A gente dizia para o diretor interno: o Mateus, ele tem alguma dificuldade de concentração, de formar amigos. Por quê? Porque ele ficou 1 ano num lugar, 2 anos em outro lugar, e ele não ficou de forma fixa num lugar por muito tempo. Vocês acham que isso não é um tipo de luta que o pastor tem? Claro que é. Mas essa é uma luta que a gente coloca na mão de Deus e pede: Senhor, ajuda, por favor. Mas você que está aqui nessa noite, eu poderia ouvir aqui cada um de vocês com lutas especiais. Lutas, você tem luta lá dentro da sua casa. Talvez tenha alguém aqui com a luta de uma enfermidade com um parente. Quer ver? Alguém que tem um parente doente, uma situação especial, levanta a sua mão aí. Falei, vamos pessoas. Situação que envolve trabalho, situação que envolve educação de filhos, todos nós. Agora, qual é a lição, irmãos, que a gente precisa tirar daqui hoje? Eu queria desafiar você.
como o apóstolo Paulo, quando você estiver no meio das suas lutas, ore. Louve a Deus, porque o milagre vai acontecer. Assim como Deus fez um milagre e aquela prisão, o terremoto abriu as portas e eles foram libertos. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus também está disposto a fazer maravilhas, milagres especiais na sua vida. E quando você estiver no meio da prova, quando você se sentir pequeno, assim como José, assim como Paulo, que você ore, que você adore, que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E se você tem hoje um assunto especial que você gostaria de dizer: meu Deus, eu estou atravessando por essa situação, e eu gostaria de colocar isso diante do Senhor, e eu gostaria de poder dar testemunho do teu amor e da tua bondade, para que as pessoas me vejam não reclamando da vida, não criticando nada, mas com uma expressão de adoração e de louvor. E você nessa noite gostaria de dizer a Deus: Senhor, me ajuda, mesmo no meio, mesmo no vale da sombra da morte, que nesse ambiente eu consiga te adorar, eu consiga permanecer fiel ao Senhor. E se você gostaria de dizer isso para Deus hoje, fique em pé. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus, pedindo que Deus te ajude, não só a você, mas a mim também, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por esses irmãos que saíram lá do seu trabalho. Alguns tiveram uma trajetória longa, mas chegaram aqui para Te adorar, para Te buscar, para Te honrar. Ó Deus, o apóstolo Paulo tinha motivos para reclamar. O apóstolo Paulo tinha motivos para ficar questionando e blasfemando contra o Senhor. Mas ele escolheu louvar o teu nome. Ele escolheu te adorar, mesmo no momento da dor. E quando ele orava, e quando ele cantava, e quando os seus amigos de prisão viam o seu testemunho, ó Deus, que coisa maravilhosa é quando as pessoas podem olhar para nós e elas podem perceber que nós somos os teus servos, que a nossa vida é um bom perfume de Cristo, é uma carta positiva transmitindo coisas boas para as pessoas. Ó Deus, quando o apóstolo Paulo cantava e orava, o teu Espírito agiu e aquelas prisões foram rompidas, as cadeias foram arrebentadas e a prisão foi aberta e eles foram libertos. Ó Deus, faça também um milagre na nossa vida. Nos liberte também, ó Deus, das nossas angústias e das nossas preocupações. Cada filho teu que veio aqui nessa noite, quando voltar para sua casa, que possa receber a bênção que veio buscar, Senhor, por favor. Nós não estamos pedindo isso porque merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada de Ti. Nós somos pecadores, nós somos perversos. Mas nós pedimos em nome de Jesus. Foi Ele que deu a vida em favor de cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos. E já Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e fará em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Vamos cantar o hino de saída. E amanhã nos encontramos aqui novamente, pela graça de Deus. Um agradecimento a Deus pela mensagem. Vamos louvar, não esquecemos que temos outro encontro amanhã, quarta-feira, oração, e lembrar do jejum do sábado, né? Às 12 horas, é isso? 10 horas de jejum. Vamos sair cantando, como fizeram Paulo e Silas. Amém.